Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos. Estamos agora vivendo o tempo pascal. Que bênção é viver esse tempo, meus irmãos. Tempo de renovação, de nós reconhecermos que nós somos ressuscitados em Cristo. Se em Adão morremos, em Cristo nós ressuscitamos. Por que em Adão nós morremos? Porque por causa da desobediência houve uma ruptura dessa amizade com Deus, e por causa dessa ruptura nós não vivemos mais em comunhão, nós não vivíamos mais em comunhão. E porque nós tivemos essa ruptura e nós não vivemos mais em comunhão, ou seja, nós estamos separados agora, entra também na vida do ser humano a morte. E essa morte, ela vem como consequência dessa ruptura de Deus, porque Deus ele é a fonte da vida. Entra também a concupiscência na carne. É aquilo, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Nós temos sempre uma queda para o pecado, por mais que a gente não queira pecar. Mas, meus queridos e amados irmãos, em Cristo nós ressuscitamos. E o que significa essa ressurreição? O que nos cabe como ressuscitados em Cristo? É justamente isso que eu quero partilhar com vocês hoje. Eu quero que vocês, por favor, peguem a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Vamos fazer Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é a idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim viveis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldades, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios, mas revestistes do novo, que sai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até o atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, de humildade, de doçura e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo,
revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, então, se somos ressuscitados em Cristo, por que então eu durmo com os mesmos problemas, com as mesmas limitações, com os mesmos pecados? E quando eu acordo com as mesmas limitações, aos mesmos pecados e sempre buscando não pecar. É verdade, meus caros irmãos, que Cristo ressuscitou, que Cristo venceu a morte, que Cristo venceu o pecado, que Cristo venceu o demônio e que sua obra está completa. E é verdade que Cristo, Ele nos dá a salvação de maneira gratuita, mas é interessante que a gente saiba também que Cristo, Ele não impõe isso ao ser humano. Ele não impõe, não é de maneira obrigatória. Então, é necessário que o ser humano ele abrace livremente a salvação que Cristo está nos dando de maneira gratuita. E é sobre isso aqui que Paulo está falando aqui. Como eu falei, se em Adão morremos e houve essa ruptura com Deus, então Paulo agora fala, é necessário que busquemos as coisas do alto, que é necessário nós termos afeições às coisas lá de cima. Então é necessário uma luta, é necessário que a gente se apegue às coisas lá de cima. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Esse versículo 3 aqui, ele pode parecer meio confuso, mas esse estáis mortos, ele explica que estáis mortos através do batismo em Cristo. E estáis mortos ao quê? Estais mortos aos princípios desse mundo, estais mortos a uma vida de pecado, estais mortos à vida antiga, ao meu velho eu. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse escondido aqui não é no sentido negativo da palavra que se diz como perdido. Não, não. Esse escondido aqui, ele vem com a característica de guardado, seguro, ou melhor dizendo, unido a Cristo. Isso é o sinal de que somos ressuscitados e como ressuscitados em Cristo, nós devemos agir como tal. Escondidos em Cristo, unidos em Cristo. E meus queridos e amados irmãos, uma das principais coisas de que somos ressuscitados em Cristo, essa união em Cristo, é onde o catecismo da igreja vem dizer que já é uma ligação ao paraíso, já é um gosto do pedacinho do céu, é a comunhão que nós temos, que é receber o corpo de Cristo. E recebendo o corpo de Cristo, nós temos uma união física e espiritual. O catecismo da igreja, eu não me lembro, é entre o parágrafo 996 até o 1002. Ele vem dizendo que a comunhão em Cristo, quem participa são os ressuscitados em Cristo, e isso já é um antegozo do paraíso, isso já é um gostinho do paraíso, e é por isso que nós dizemos que a missa é o céu na terra. Continuando, eu estava falando, então Jesus Cristo, ele não impõe a salvação. Então nós, como ressuscitados em Cristo, nós devemos continuar buscando as coisas lá do alto. E de que maneira? Paulo vem dizer aqui, mortificai, pois, os vossos membros. A mortificação, ela é necessária. Ou seja, fazer morrer em nós tudo aquilo que nos afasta de Deus.
Se for a gula, o jejum. Se for o orgulho, a humildade. Se for a preguiça, talvez acordar mais cedo para rezar. Ou então fazer uma obra de você sair de casa e fazer uma obra de caridade. Mortificar os seus sentidos. Seus olhos. Hoje nós vivemos numa época onde tem muito vício, principalmente em telas. Então, fazer uma mortificação dos nossos olhos, deixar um pouco o celular para lá, buscar leituras da Bíblia, buscar leitura do Catecismo da Igreja, buscar leituras católicas, alguns livros de Santo Afonso de Ligório ou Santo Agostinho. Nos aprofundar em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo... E ele diz dos maus desejos, da cobiça, que é uma idolatria. Sim, nós temos que cobiçar principalmente as coisas do alto. Não que nós não devemos querer ganhar melhor, porque o ser humano ele tem essa necessidade de ganhar dinheiro, mas que a nossa sede por buscar as coisas do alto, a nossa sede de não querer alimentar a vontade da nossa própria carne, ela tem que prevalecer acima de todas as nossas necessidades físicas, de todas as nossas necessidades carnais. E ele diz: outrora também vós viveis mergulhados como estáveis nesses vícios. Ou seja, a gente passou por um período de quaresma, onde a gente tem que buscar uma reflexão do que nós estamos vivendo, no que nós temos que mudar, e a gente começa a mortificar mais o nosso corpo, a gente começa a viver mais aqui o que é que Paulo está falando, e a gente começa a ver, poxa, eu posso melhorar nisso, eu tenho vício nisso, então eu tenho que mortificar, porque eu sou um ressuscitado em Cristo. Eu tenho que saber que eu estou nesse mundo, mas eu não sou um cidadão aqui. Eu sou um cidadão do céu, e como cidadão do céu nós temos que buscar as coisas do alto e deixar todas as coisas, deixar ir a animosidade, a maledicência. E uma das coisas que ele fala aqui, palavras torpes da vossa boca. Como é comum a gente soltar um palavrão? Não, a nossa boca ela pertence a Deus, e pertencendo a Deus, sendo um sinal do Cristo ressuscitado, a nossa boca tem que falar coisas santas, coisas que edifiquem os nossos irmãos, seja num trabalho, na faculdade, ou então até mesmo não, principalmente as pessoas da nossa família. Nós temos a obrigação de ser o sinal do Cristo ressuscitado dentro da nossa família e dentro do ambiente onde a gente vive. Nem vos enganeis uns aos outros, vós vos despistes do homem velho com seus vícios. E como nós vivemos em vícios. E olha aqui que eu não estou falando de vícios mirabolantes não, viu? Como em pecados mortais, não, mas nós temos tantas vezes aqueles pecados veniais que a gente busca nem confessar, nem lutar contra, porque pra gente parece que só importa pecar os pecados mortais. Então os pecados mortais eu luto com toda a minha vida, mas os veniais não. Os veniais eu posso levar na vida. Aí quando você vai ver, tijolinho por tijolinho, você já construiu uma montanha. E mais, todo pecado, ele afasta você. Você tem essa ruptura com Deus. E se você não está perto de Deus, você está longe dele. Estando longe dele, você sabe perto de quem você está. É por isso que é necessário a gente mortificar a nossa carne e buscar as coisas do alto. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Sim, meus irmãos, o primeiro objetivo daquele que quer ser ressuscitado em Jesus Cristo, que quer ser ressuscitado não, porque nós já somos, de agir como ressuscitado em Jesus Cristo, é ser um sinal de Cristo ressuscitado para o outro, mas principalmente ver o outro como Jesus Cristo. Portanto, como eleitos santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Meus queridos e amados irmãos, eu quero que vocês repitam comigo o que é necessário para ser um eleito de Deus, um ressuscitado, um sinal do ressuscitado.
é ter entranhada misericórdia, uma profunda misericórdia. É ser bondoso, é ter uma vida de humildade, é ter doçura para com o próximo, é ser uma pessoa doce na maneira de falar, na maneira de agir. E é ter paciência. Quero contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo há mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Eu estava na minha casa conversando com minha noiva por telefone e eu estava falando a ela, é necessário que a gente tenha uma profunda misericórdia para com o próximo, porque essa profunda misericórdia é o Cristo misericordioso que vive em mim, tocando na miséria da outra pessoa. Por isso que é misericórdia. O Cristo que vive em mim toca na miséria da outra pessoa. Por isso que é necessário que a gente seja bondoso. Então a gente tem que aprender, mas falando é fácil, não é? Falando não é fácil. Falando os conceitos não é muito mais fácil do que viver. Então Jesus Cristo falou, então você vai ver amanhã? E eu estava lá na clínica, eu sou fisioterapeuta, eu estava lá na clínica, e a recepcionista, ela precisou se ausentar nesse dia. Um dia depois, eu falei em um dia, no outro dia de manhã aconteceu isso, ó. E eu estava lá verificando alguns documentos e eu comecei a ouvir um barulho, uma gritaria lá na frente. E quando eu cheguei lá, ela estava reclamando porque a recepcionista não estava lá, porque a prefeitura tinha que ter colocado alguém, e depois ela começou a me xingar, apontava o dedo na minha cara. E eu disse, sim, Senhor, sim, eu com o coração assim, ó, na mão, porque falar é fácil, mas Jesus Cristo quer que a gente viva como ressuscitado nele, um sinal do ressuscitado, o próprio Cristo para outra pessoa. É quando Cristo tocou no meu ser e disse, agora, apesar de tudo que você está falando, é necessário que você haja como ressuscitado em Cristo. E ali, independente de como estivesse meu coração, eu tive que sorrir. Você fala de uma maneira doce e você tem que tratar como misericórdia. Sim. Ela mudou a partir do momento que ela viu que eu estava sendo mais manso, que eu estava sendo mais doce, que eu estava agindo com paciência. Ela foi compreendendo. Ela foi compreendendo. Talvez aquela bondade, não minha, mas do Cristo que vive em mim, como um sinal do ressuscitado em Cristo Jesus, ela percebeu e ela começou a baixar o tom de voz, até que ela baixou a cabeça e ela foi embora. Mas depois disso, eu saí de lá, eu lembro como hoje, meus irmãos, eu saí de lá e eu fui na igreja, me ajoelhei diante do Santíssimo e disse, Senhor, como é difícil. Sim, meus irmãos, desculpe. Como é difícil viver sendo um ressuscitado em Jesus Cristo, mas é necessário que nós, como cristãos, a gente mortifique a nossa carne, mortifique os nossos desejos. É necessário para que Cristo ele viva na gente e que a gente seja o evangelho para aquela pessoa que necessita. Primeiramente, eu leio e eu, como necessitado, vivo, porque primeiro o que eu prego não somente como palavra, mas também como atitudes, que é isso que Jesus Cristo. É por isso que quando diz aqui também escondido com Cristo em Deus, não somente é as coisas que nós somos vistos fazendo na rua, mas principalmente as coisas que a gente faz quando os outros não estão vendo. É a principal coisa que Jesus Cristo quer de nós. Que é ser um sinal do Cristo ressuscitado. É você entrar em comunhão com Ele, buscar os santos sacramentos da confissão, da comunhão, principalmente da comunhão. E ele vem dizer, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente.
toda vez que tiverdes queixa contra outro. Meus irmãos, se eu não sou perfeito e você também não é perfeito, então eu erro. E se eu errar, você me perdoa. E se você errar, eu lhe perdoo. Ninguém é perfeito. É necessário para o bem. É por isso que aqui ele diz, perdoai-vos mutuamente, e não que vocês devem perdoar, porque ele sabe que a gente vai errar. É um sinal. E como é interessante, por isso que ele diz, suportai-vos uns aos outros, porque ele sabe que ser humano não é fácil, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Que a gente quebre esse orgulho que está dentro da gente, que a gente saiba se doar ao outro. É isso que ele diz assim, a caridade é o vínculo da perfeição. Essa caridade ela pode ser também traduzida por amor, mas não é o amor de romance, é o amor que, primeiramente, você se dá a Deus por inteiro e depois você se dá ao outro inteiramente, com sinceridade. Esse aqui, porque o amor é porque a caridade é o vínculo da perfeição. E é exatamente isso. Como o Senhor nos perdoou, assim também vos perdoei. Como é interessante, como é necessário que a gente tenha, que a gente busque, que a gente mergulhe numa vida onde a gente abrace Jesus Cristo. Padre Roberto, bem-vindo na missa da Quinta-feira Santa. Ele falou algo que me tocou bastante e eu fiquei refletindo e eu anotei para que eu refletisse durante a semana. Ele disse que a igreja é repleta de religiosos, mas não de cristãos. Eu fiquei olhando assim. Ele disse que religiosos são aqueles que até participam da missa, que rezam seu texto constantemente. No entanto, os cristãos, eles além de fazerem isso, eles ouvem o Evangelho e eles se submetem à palavra, eles se submetem ao Evangelho, ou seja, tudo que Jesus Cristo ensinou, ele mergulha, e mergulhando na palavra, eles buscam viver. Por isso que é interessante como nós, para que nós sejamos ressuscitados em Cristo, nós peguemos a Bíblia, para que a gente leia, para que a gente mergulhe e traga para a nossa vida. Senhor, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu tenho que mortificar? Senhor, o Senhor disse aqui que nós temos que ser bondosos, humildes, doces, pacientes e ricos em misericórdia. O que é que eu não sou? Será que eu não sou paciente? Tão difícil hoje a paciência, você encontrar-se paciente diante de tanta barulho, de tanto barulho, de a gente buscar o silêncio e a paciência. E quando eu falo silêncio e paciência, prestem atenção, não é somente da boca não, porque tem gente que fica silencioso e fica com a cara inchada. Não, essa paciência, essa doçura é sorriso no rosto, e o silêncio é na boca, na mente e no coração, na alma. É não se perturbar, é saber que Cristo Jesus, Ele está sobre o controle. E você sabendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você consegue tudo isso aqui, meus irmãos. Por isso que é necessário que a gente não seja um religioso, mas se a gente seja um cristão. E eu quero contar para vocês uma história do que aconteceu em 2015. É um testemunho dos 21 mártires. Em 2015, na verdade, ali no início de 2014, um grupo terrorista islâmico do Líbano, ele prendeu 21 pessoas somente por serem cristãos. 20 egípcios e um ganês.
somente por serem cristãos e adorar Jesus Cristo. E eles deram uma condição para ser liberado: negar Jesus Cristo e se converter ao Estado Islâmico. E eu quero pedir um detalhe para esse ganês. Esse ganês, ele não era cristão praticante, não era. E quando eles foram presos, eu vi um vídeo há pouco onde eles dentro da prisão, eles cantavam a adoração ao Senhor e eles diziam: nossos nomes já estão escritos no livro da vida. E olha só, meu irmão, como é bonito você desapegar do homem velho. Eles sabiam que provavelmente eles iam morrer, mas eles não estavam nem aí para o corpo físico deles, porque o que mais importa é a vida e a vida eterna. Sabe o que aconteceu? Os terroristas do Estado Islâmico, eles pegaram o ganês e disseram: olha, você pode ir embora. Você pode ir embora, viu? Você não é cristão. Ele disse: não, eu não aceito ir embora, porque o meu Deus é o mesmo Deus deles. Ou seja, esses 20 cristãos, como ressuscitados em Jesus Cristo, como sendo sinais do Cristo ressuscitado, seja um evangelho vivo para esse rapaz. Ele se converte ali, e se convertendo, ele mortifica a sua carne e diz: não, agora minha carne não importa mais, o que importa agora é viver a vida eterna, e viver a vida eterna a partir desse momento. A partir desse momento, entendeu? E ele se entregou para ser torturado, para ser judiado, para ser humilhado psicologicamente, para ser açoitado fisicamente. Que bonito, meus irmãos, é uma pessoa que despoja o seu velho eu para viver uma vida agora, mas uma vida centrada em Cristo, meus irmãos. Que bonito, que lindo. Que lindo é uma pessoa que é sinal do ressuscitado, que é o próprio Cristo ressuscitado, que abraça a palavra. E eles foram em 12 de fevereiro de 2015. Os 20 egípcios foram degolados e por último deixaram ele. Acharam que ele não iria querer morrer e disseram: você tem uma chance. Olhe para o lado, já tem 20 mortos com o pescoço. Olhe para o lado. Você quer morrer por causa desse Jesus? Ele só fez isso, olha. Esticou o pescoço e disse: pode me matar. Pode, porque meus irmãos já foram. Que fé linda, meus irmãos. Isso sim é despojar. É isso. Então preste atenção. O mortificar o corpo é justamente isso. Você entregar tudo aquilo que não faz parte mais da sua vida. Você jogar para lá e se apegar somente às coisas de Deus. É você se afastar de tudo aquilo que lhe afasta de Deus. E naquele momento, o afastar de Deus era negar Jesus Cristo. E ele diz: não, mesmo que vocês me humilhem, mesmo que vocês me maltratem, mesmo que vocês cheguem a me matar, eu não negarei mais este Jesus. E olha só, meus irmãos, que lindo. E eles se entregam agora, não para a morte, mas para a vida eterna. É isso que estava aos olhos dele, meus irmãos. Então que a gente saiba agir como ressuscitados, mortificando os nossos sentidos, principalmente aqueles que nos trazem, que nos levam mais a pecar. E uma frase que eu sempre uso aqui nos meus vídeos, uma frase de Santo Afonso de Ligório: aquele que reza, mas não é aquele que reza não, é aquele que reza, que coloca a sua palavra, que é um cristão, não religioso. Ele sabe como chegar à santidade. Então vamos mergulhar, meus irmãos, na santidade. Vamos pegar tudo aquilo que nos afasta de Deus e mortificar.
Vamos aprender, meus caros e amados irmãos, a ser bondosos, humildes, misericordiosos, doces, pessoas e pessoas pacientes. Vamos aprender a perdoar uns aos outros mutuamente. Vamos aprender a suportar o outro. Que a gente aprenda a ser esse evangelho vivo. Que a gente ame aos outros, que a gente seja o evangelho, que a gente seja ressuscitado em Jesus Cristo através de atos. E que, se necessário for, a gente dê a nossa vida. Que, se chegar no extremo, como chegaram esses 21 mártires, que a gente procure. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente comece a sacrificar o nosso próprio corpo através das coisas que nos afastam de Deus. Que a gente busque as coisas do alto, mas desde já, como renascidos da água e do Espírito, ressuscitados em Jesus Cristo, nosso Senhor, eu quero parabenizar vocês, porque eu sei que, se vocês estão aqui, é porque vocês querem ser ressuscitados em Cristo. Ressuscitados não, que vocês já são como batizados, mas que vocês querem agir como sinal do ressuscitado. Quero pedir os parabéns para você. Parabéns, meus irmãos. Que Deus te abençoe e te dê um santo dia, santa tarde ou uma santa noite. A paz do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.